número é um conceito matemático básico utilizado para caracterizar a contagem, a ordenação ou a medição. A representação dos números é feita através de um numeral expresso por sons ou escrita, e os algarismos correspondem à simbologia numérica, ou seja, os caracteres que identificam um número. Para Pitágoras, filósofo e matemático da Grécia Antiga, os números constituem o princípio de todas as coisas. História dos números. A ideia de número foi construída ao longo da história. Desde a pré-história, a necessidade de contar e medir fez parte das atividades do homem primitivo. Ajuntamento de pedras, nós em cordas e risco em superfícies foram algumas das formas utilizadas para registrar as quantidades no dia a dia. Os egípcios, por exemplo, por volta de 3500 a.C., criaram seu próprio sistema de contagem e escrita. A base da numeração egípcia era decimal e utilizava o princípio multiplicativo para desenvolver os números. Outros tipos de números são tão antigos quanto dos egípcios e foram criados para facilitar a tributação e a agricultura pelas civilizações. Os hindus inventaram um sistema de numeração por volta do século VI, que foi difundido pela Europa Ocidental, provavelmente através dos árabes. Este sistema indo-arábico são os algarismos que utilizamos hoje. Mohammed ibn Musa, matemático árabe, descreveu em seu livro Adição e Subtração, de acordo com o cálculo hindu, a possibilidade de representar qualquer número utilizando apenas 10 símbolos. Chamamos de algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros, que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária.
O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos ou símbolos diferentes para representar todos os números. Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, é um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. É o sistema de numeração que nós usamos. Ele foi concebido pelos hindus e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso é também chamado de sistema de numeração indo-arábico. Olá, hoje vamos pensar sobre o que a posição dos números representa. Já sabemos que uma unidade representa uma coisa. Uma unidade, um cubinho que vale 1. E uma dezena representa 10 unidades. Uma dezena, uma barrinha que vale 10. Então, se tenho 3 bloquinhos e 5 cubinhos, tenho 3 dezenas e 5 unidades. Se uma dezena vale 10 e aqui temos 3 delas, então temos 10 mais 10 mais 10, que dá 30. E 5 unidades, que só vale uma cada. Então temos 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 5. Então, 3 dezenas e 5 unidades é igual a 30 mais 5. Ou apenas 35. Outro número, 42. Primeiro, vamos colocar cada número em seu lugar, desenhando a casa das dezenas e das unidades. O 4 está na casa das dezenas e o 2 nas unidades. Uma dezena vale 10, então 4 dezenas são 10 mais 10 mais 10 mais 10, que dá 40. E 2 unidades, que significa 1 mais 1, que dá 2. Ou seja, 40 mais 2, ou simplesmente 42. E o número 29? Vamos lá. Primeiro, vamos desenhar a casa dos números. 2 na dezena e 9 nas unidades. Quanto vale 2 dezenas? 10 mais 10, ou seja, 20. E quanto vale o 9? Só 9, porque cada unidade só vale 1. Então, temos 20 mais 9, ou apenas 29. Agora é com vocês. Características. Possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade, 0. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações: 10 unidades igual a uma dezena, 10 dezenas igual a uma centena, 10 centenas igual a uma unidade de milhar e assim por diante. No número 567, o algarismo 7 representa 7 unidades. O algarismo 6 representa 60 unidades, ou 6 dezenas. O algarismo 5 representa 500 unidades, ou 5 centenas. No número 2043, o algarismo 3 representa 3 unidades,
O 4 representa 40 unidades ou 4 dezenas. O 0 representa 0 unidades ou ausência de centena. E o 2 representa 2.000 unidades ou 2 unidades de milhar. Ordens e classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda, e cada 3 ordens temos uma classe. Ao escrevermos um numeral, este se organiza de acordo com uma determinada ordem. Observando o numeral apresentado na imagem ao lado, diga qual é a ordem do algarismo 6 está ocupando. Os números são organizados em classes e ordens. Para fazer a leitura de números muito grandes, dividimos os algarismos do número em classes, blocos de 3 ordens, colocando um ponto para separar as classes, começando da direita para a esquerda. Os números naturais n igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 são números inteiros positivos ou não negativos, que se agrupam num conjunto chamado de n naturais, composto de um número ilimitado de elementos. Se um número é inteiro e positivo, dizemos que ele é um número natural. Quando o 0 não faz parte do conjunto, é representado com um asterisco ao lado da letra n, e nesse caso, esse conjunto é denominado conjunto dos números naturais não nulos. N asterisco é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto dos números naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8 e todos os outros que terminam com esses algarismos. Conjunto dos números naturais ímpares, 1, 3, 5, 7, 9 e todos os outros que terminam com esses algarismos. O conjunto de números naturais é infinitos. Todos possuem um antecessor, número anterior, e um sucessor, número posterior, exceto o número 0. Assim, o antecessor de 1 é o 0 e o seu sucessor é o 2. O antecessor do 2 é o 1 e o seu sucessor é o 3. O antecessor do 3 é o 2 e o seu sucessor é o 4. O antecessor do número 4 é o 3 e seu sucessor é o 5. Cada elemento é igual ao número antecessor mais 1, excetuando-se o 0. Assim, podemos notar que o número 1 é igual ao anterior, que é 0, mais 1. O número 2 é igual ao anterior, que é o 1, mais 1. O número 3 é igual ao anterior, que é o 2, mais 1. O número 4 é igual ao anterior, que é o 3, e mais 1. A função dos números naturais é contar e ordenar. Nesse sentido, vale lembrar que os homens, antes de inventarem os números, tinham muita dificuldade em realizar a contagem e ordenação das coisas.